Imagem Podcast. Bem-vindos ao Podcast, o podcast produzido em Castro Verde para todo o Baixo Alentejo e mais além. Hoje vamos calçar as botas alentejanas e vamos percorrer os caminhos da sua história e conhecer um pouco da vida de Joaquim do Nó, que ainda as arranja e fabrica. Podcast. Com as minhas botas a pedir cozedura e uma curiosidade crescente, lembrei-me de quem poderia concentrar em muitos anos de experiência mais informação sobre esta espécie de caixa de Pandora da cultura alentejana. É triste e preocupante o escasso número de artesãos de sapatos e Joaquim Jacob Lampreia, de 65 anos, sapateiro quase desde que nasceu na Cabeça Gorda, é um dos últimos manufatores de Beja. Mantenho, no entanto, a esperança de que a memória de Joaquim Lampreia seja o arquivo histórico que tanto procuro para descobrir o berço deste objeto de culto que já ultrapassou fronteiras. Mas, pelos vistos, antes teve de passar para o lado de cá. Sim, é verdade. As botas alentejanas não foram inventadas pelos alentejanos, mas muito provavelmente pelos americanos. Mas já lá vamos. Podcast. Joaquim do Nó, como é conhecido na aldeia, sabe que ninguém lhe vai seguir os passos. Apesar da força do seu nome bíblico e dos seus 50 anos de experiência como manufator de calçado, não consegue travar a extinção da sua profissão, pelo menos por estas bandas, tal como o próprio faz questão de salientar. São muitos os anos e muita gente que já a conheci nesta profissão. Pede-me 5 euros pelo arranjo e pago-lhe 10. Não foi um gesto premeditado, mas foi um impulso. Mas instantaneamente tive receio que, de alguma forma, a minha espontaneidade pudesse ter ofendido o Joaquim do Nó e que pusesse um fim à conversa. Mas não. Começou a rir e perguntou-me: isto é para pagar a entrevista? Se todos me pagassem para contar histórias, era um homem rico. As gargalhadas saem-lhe com a mesma velocidade que as palavras, sinceras e certeiras. Mas de onde vem tanta alegria? Um homem sentado um dia inteiro a arranjar sapatos, a grande parte das horas sozinho, acompanhado apenas pelo seu amigo Rafael, um manequim que fuma o mesmo cigarro há anos. Ainda assim, Joaquim do Nó tem sempre um sorriso e uma calma nas palavras e nos movimentos que oferecem simpatia, mesmo a quem tenha de pagar um arranjo cujo valor não chega para a gasolina dos 30 km que faz todos os dias entre casa e trabalho. Quando me entrega as botas arranjadas, aproveito para lhe lançar uma pergunta sobre o meu objeto de estudo. Quantos quilómetros fazem umas botas como estas, Sr. Joaquim? Que é quase a mesma coisa que perguntar a um mecânico quantos quilómetros fazem os pneus de um carro. Com aquele ar de quem está prestes a mandar uma gargalhada, respondeu-me como só um sábio poderia responder. Depende dos pés que as usem. Já vi botas de 2 contos durarem anos e outras de 20 que rebentaram em 2 dias. As botas fazem os pés e os pés fazem as botas. Podcast. Regresso então ao assunto da origem das botas alentejanas com as referências que consegui e alguma pesquisa. Ao que parece, tudo começou com as botas militares norte-americanas, as chamadas trench boots, botas de trincheira, fabricadas para a Primeira Guerra Mundial. A necessidade de fazer botas em larga escala num curto espaço de tempo, para dar resposta ao numeroso contingente militar e com a resistência suficiente para aguentar um cenário de guerra, fez com que muitas fábricas de calçado, a pedido do governo norte-americano, se dedicassem única e exclusivamente ao fabrico de botas militares. Adaptaram alguns modelos que eram usados pelos trabalhadores das próprias fábricas, mas que vendiam para tropas francesas e belgas, que por sua vez eram descendentes dos modelos usados nas minas e na construção da ferrovia dos Estados Unidos. Com costuras reforçadas e pele impermeável, tornavam-se mais resistentes. Como sobrevoaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Alentejo? Se chegaram à França e à Bélgica, naturalmente acabaram em Portugal. Deduz pela análise baseada nas conversas e na quase inexistente informação que foram trazidas por familiares ou visitantes, ou por militares de passagem por cá e que teriam deixado um resistente par de botas, que naquela época estavam apenas ao alcance de muito poucos. Uma oferta pela hospitalidade alentejana, ou quem sabe para pagar algum favor, ou ainda como moeda de troca para compra de mantimentos. Vários cenários são possíveis, mas o que é certo é que chegaram, ficaram, adaptaram-se e transformaram-se, com algumas versões um pouco diferentes das que conhecemos hoje, mas não muito. Das diferenças a que mais se destaca é a que opõe o modelo de sola de couro à versão de sola de pneu. O primeiro era mais usado como calçado casual e o segundo como bota de trabalho. Mas hoje em dia já não existe esta distinção e quem as usa quer apenas sentir nos pés uma bota confortável e duradoura. Podcast. Quantos quilómetros fazem umas botas iguais às minhas? Na verdade, eu não consigo calcular quantos já fiz. Estas que calço, seja no inverno ou no verão, já têm mais de 5 anos e custaram 30 euros na emblemática sapataria Maurício de Beja, que entretanto, e infelizmente, já fechou as portas. E aqui estão com um restauro que custou apenas 5 euros para se aguentarem mais outros tantos, ou quem sabe muitos mais ainda. Acho que é uma forte razão para chamar às botas alentejanas um excelente investimento e espero muito sinceramente que o artesão manufator de calçado e o artesão sapateiro resistam a esta assustadora era do plástico. Som e Imagem Podcast.
Na próxima semana vamos conhecer o Museu da Lucerna em Castro Verde e vamos escavar a história deste utensílio da época romana, que tantos séculos depois ainda continua a fascinar muitos arqueólogos e curiosos. E não se esqueçam de subscrever os canais do Som e Imagem nas redes sociais. Até para a semana!